mantenha 370, na base São do Brasília, 125,2, alternando ainda 135,9 e um bom voo, viu? Coração, um bom voo e um bom voo. Muito obrigado, Brasília, na bom 25,2, alterna 135,9, gol 1907. As equipes da aeronáutica estão sobrevoando a região, mas ainda não conseguiram efetuar possíveis resgates. A companhia aérea Gol confirma que uma de suas aeronaves desapareceu. O Boeing 737-800 da Gol, que estava desaparecido desde o final da tarde de ontem, foi localizado próximo... Não há sobreviventes neste voo do 737-800 da Gol. Um Boeing da Gol com 154 pessoas a bordo caiu em Mato Grosso depois de colidir com um jatinho. Era uma sexta-feira à noite e estava todo mundo indo embora, a redação já estava ficando meio vazia e eu recebi um telefonema dizendo: sumiu um Boeing do radar. Sabe quando você para assim, meio segundo? Boeing não some do radar. A informação que eu estava tendo é: um Boeing caiu. O Boeing da Gol, que ia de Manaus para Brasília, entrou em parafuso minutos antes das 5 da tarde do dia 29 de setembro de 2006. Com o acidente Gol Legacy, a estrutura do tráfego aéreo brasileiro mudou completamente. Eu diria que ela ficou numa situação de um verdadeiro conflito existencial. Não sabíamos se a falha tinha sido do controlador de tráfego aéreo, mas o acidente aconteceu. 2 CPIs foram criadas no Congresso para investigar a crise que começou no setor depois da tragédia. Jorge Botelho disse à CPI que os controladores de voo podem ter cometido falhas no dia do acidente com o avião da Gol, mas lembrou que os erros teriam ocorrido devido a problemas estruturais no setor. Nós, controladores, na época, achamos que, como já tinha acontecido anteriormente, o sistema que foi colocado para a gente tinha uma função que era fazer uma mudança automática de determinadas, geralmente envolvendo o nível de voo, onde estava prevista uma mudança, para chamar a atenção do controlador. Só que não era uma mudança que ficava visivelmente fácil de identificar, não tinha uma luz piscando, não tinha um barulho, não tinha nada. O software ele foi concebido para que, independente do controlador ter autorizado ou não, no campo nível de voo autorizado já entrava a solicitação independente da autorização. Então a gente por várias vezes solicitou que fosse revisto aquilo. Os pilotos Lepore e Paladino foram acusados por uma série de imperícias e negligências durante o procedimento de voo. A responsabilidade pelo acidente deve ser dividida entre os controladores de Brasília e os pilotos americanos do jato Legacy. Os 2 pilotos do Legacy, eles não tinham remorso nenhum e eles batiam muito na tecla de que eles fizeram tudo certinho, que a culpa foi do sistema aéreo brasileiro, esculhambaram o sistema aéreo brasileiro e insistindo muito naquela coisa de que tinha um buraco negro ali na área de Mato Grosso. Uma das causas que levou ao acidente foi essa função. Além do que o Comando Aeronáutica colocou sobre os pilotos americanos, a questão do Comando Aeronáutica ter jogado a responsabilidade também para cima dos controladores. Então acredito que o acidente foi uma consequência de fatores, não uma causa específica. Pontos falhos, de fato tem. De fato não existe um sistema perfeito. Como havia essa suspeita que poderia ser os controladores, né? Então nós estávamos tensos por conta disso, né? Será que foi falha nossa? O controlador de tráfego aéreo tem a função de evitar que as aeronaves colidam e também dar fluidez, organização ao tráfego. A própria aeronáutica reconhecia que havia erros também dos próprios controladores. Os controladores envolvidos, é lógico que eles foram afastados. No dia seguinte, eu estava no turno, se eu não me engano, da tarde, estava lá trabalhando normalmente. João Marcelo é acusado de não ter orientado o Legacy a mudar a altitude quando deixou Brasília e de não ter alertado os pilotos do jato a religar o transponder. O trabalho continuava, embora em condições extremamente desfavoráveis para ambos. Nós que somos controladores de tráfego aéreo, é uma tristeza muito grande. Qualquer perda na aviação é muito sentida por nós. O pior pesadelo de um controlador de voo é um acidente aéreo e nas proporções do que ocorreu, trouxe consequências gravíssimas, inclusive tenho alguns colegas que estão até hoje tomando remédio por causa disso, alguns destruíram sua vida afetiva, separação, a pessoa não conseguiu sair da situação de adversidade. Depois do acidente do Gol,
eles passaram, o Sindacta passou a disponibilizar uma equipe de psicólogos próximos à sala de controle de tráfego aéreo para que nós pudéssemos nos comunicar mais com eles. O sistema de tráfego aéreo brasileiro não estava preparado para um acidente de tráfego aéreo. Na época, ninguém estava preparado para lidar com isso. Nem nós controladores, nem o próprio comando aeronáutico, acho que não tinha esse preparo para lidar com a situação. Houve trocas de acusações de ambas as partes. Nos primeiros dias que a gente ia descobrir coisas muito cabeludas do sistema de controle de tráfego aéreo. Com a instalação da crise aérea e pós-acidente, as coisas viraram um caos. A situação ficou caótica. No pátio, 35 aviões parados. As decolagens só foram retomadas por volta das 6 horas da manhã. Mas aí veio um outro problema: conseguir acomodar os passageiros de ontem e os de hoje nos voos disponíveis. De acordo com a Infraero, hoje 14 voos atrasaram e 6 foram cancelados. O nosso país está passando uma situação de caos. Nós não podemos admitir no Brasil controladores descontrolados. 90% dos controladores são militares. Então o retorno à normalidade tem que se dar por dentro do processo militar, dentro da aeronáutica, com a supervisão do Ministério da Defesa. Foi-se necessário que houvesse uma operação que foi definida como padrão. Antes dela, a gente trabalhava, às vezes, extrapolando um pouco o número de aeronaves controladas por controlador que os próprios manuais determinavam para poder dar fluidez ao tráfego. E em relação ao número de aeronaves que cada controlador controlava, isso era também muito relativo. Dependia muito da intensidade do tráfego. E eu diria que, honestamente, da disposição e da escolha de um controlador em controlar determinados números de aeronaves. O controlador mais prudente, quando via que tinha bastante aeronaves, ele acionava o supervisor, e o supervisor providenciava, na verdade, dividir aquele setor. Na época eram 14 aeronaves simultaneamente. E às vezes o controlador chegava a controlar 18, 20, eu via às vezes controlador com 24 aeronaves simultâneas em horário de pico para poder dar vazão ao tráfego. Com a crise aérea, cada controlador passou a obedecer rigorosamente essa questão dos 14 tráfegos simultâneos. E a operação padrão, ela visou muito a segurança das aeronaves, consequentemente dos passageiros. O motivo era justamente para fazer uma chamada maior sobre as condições em que nós estávamos submetidos. Operacionalmente falando, ela teve todo sentido. Só como comprometeu a demanda da sociedade, talvez ela tivesse um reflexo negativo. Se as pessoas soubessem como funciona, no âmbito de um órgão de tráfego aéreo, a distribuição de carga de trabalho, de números controladores, talvez o reflexo não fosse tão negativo por parte da sociedade. O risco era muito grande de você chegar para uma pessoa, falar para ela sentar para controlar e sem ela ter condições emocionais de estar fazendo aquilo. Você poderia causar um novo acidente. Especialistas em aviação civil dizem que o jato Legacy deveria ter mantido o plano de voo, mesmo que estivesse sem comunicação com o centro de controle aéreo. Eu conseguia ouvir todos os lados e tentando sempre pegar uma discussão que era altamente técnica e traduzir para que a maioria das pessoas, dos leitores, dos cidadãos, conseguissem entender o que tinha acontecido, o que estava acontecendo e o que poderia acontecer. Nos últimos anos, o Brasil vem lutando contra crises no setor aéreo. Sábado de muita confusão nos aeroportos em todo o país. A suspensão da greve dos controladores de voo não foi suficiente para acabar com os atrasos nos pousos e decolagens. Virou uma grande crise que prejudicou milhões de pessoas no país durante meses. Foi um divisor de águas, vamos dizer assim, né? O tráfego aéreo antes da crise, né? E o tráfego aéreo depois da crise. A crise instalada, alguns controladores sem condições de operar, poucos controladores, a quantidade de aeronave não modificou. Os 2 representantes dos controladores relataram condições nada favoráveis para o desempenho da atividade
Eles disseram que a carreira não é atrativa e que 90% dos controladores civis têm 2 empregos para aumentar a renda. O controlador de tráfego aéreo brasileiro, ele sempre foi desmotivado. Ele sempre teve a responsabilidade de trabalhar e, no entanto, as suas demandas, ao passar do tempo, nunca foram supridas. Realmente não tínhamos preparo para lidar, e isso trouxe todos os problemas que a gente viu em todos os sentidos para a sociedade, para nós controladores, para as nossas famílias. Eu mesmo fiz acompanhamento psicológico para poder me recuperar do baque que houve com aquela situação. Trabalhar sob tensão, trabalhar com as coisas tendo que ser reorganizada de forma bastante imediata, eu não diria que é muito saudável para um ambiente, mas eu vejo que naquele momento era inevitável. De uma hora para outra, faltou muito controlador. Formar um controlador não é uma coisa tão simples. A gente chegava para trabalhar, tinha gente que não queria sentar para trabalhar, tinha gente que queria você ter a função do controlador e do assistente. O controlador só queria fazer a função do assistente, não queria sentar na posição para falar com as aeronaves, e a gente tinha que gerenciar isso. A tensão ali no ar era muito grande, era uma sexta-feira, né, já estava chegando perto da hora de pico das aeronaves decolarem da região São Paulo. Não houve uma paralisação por completo, houve uma redução drástica do tráfego aéreo em função da segurança, porque tinha muitos controladores lá no dia do dia que foi considerado o dia da paralisação. As áreas ao redor do centro estavam todas ocupadas por controladores que não estavam escalados para o serviço. O tráfego iria aumentar muito e aqueles controladores ali que estavam trabalhando, eles estavam sem condições psicológicas para trabalhar normalmente, porque eles não tinham tido descanso, ali era uma tensão o tempo todo, era todo mundo querendo ver o que estava sendo noticiado na televisão. O meu temor era que, com o aumento do volume de tráfego aéreo, esse regime de distração dos controladores poderia levar a um incidente ou um acidente. O Ministério da Defesa e a Aeronáutica ficam responsáveis pelo inquérito militar contra os controladores que fizeram greve. Então eu fui comunicar ao meu superior imediato que eu iria suspender a decolagem da região São Paulo. Peguei o telefone e me comuniquei com todos os órgãos que estavam jurisdicionados a mim e suspendi as decolagens. Se eu estivesse na equipe, eu também faria a mesma coisa, por medida de segurança, em função do barulho, da desconcentração dos controladores. 180, limite localizador. Esquerda 180, limite ao lock, 7643. A tráfego do pessoal do setor que aplicarão com a sua aeronave. Está livre do tráfego anteriormente informado, bloquearam 340 sem restrições. Está livre 340, sem restrição, está 3176. Praticamente 11 anos já se passaram e o processo ainda não foi concluído, né? Eu estou fora desse processo. Eu saí não da maneira que eu queria, que era que eles reconhecessem que eu não tive participação nenhuma. Tinha aqueles que se apaixonavam pela profissão. E eu fui um desses apaixonados de fazer aquilo, de gostar de fazer aquilo, de amar, de ter prazer em ir para o meu trabalho. Continuo achando a profissão de controlador de tráfego aéreo muito fascinante. Depois de ter deixado de ser controlador, eu teria passado esses 7 anos ainda no controle de tráfego aéreo. O tráfego aéreo era uma coisa que eu amava mesmo, e sinto até hoje falta. Às vezes eu sonho ainda controlando. É um dos meus sonhos que eu tenho até hoje, controlar. É uma coisa que eu não consigo desvincular de mim. Alguns colegas falam, cara, esquece isso, passou, já era, não é mais a mesma coisa, mas eu não consigo controlar, eu estou dormindo, eu sonho controlando.